Marcos, capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo, sobre a almofada. O despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiam um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Gente, nesse segundo vídeo, eu queria falar com vocês sobre Jesus e a tempestade. Como Jesus, ele lidou com uma tempestade adversa, uma tempestade que se levantou repentinamente. Como Jesus lida com a tempestade? Jesus termina a sua obra ali naquele lugar e diz aos discípulos: passemos para outra margem. E Jesus dá-lhes essa palavra e eles confiam naquele momento na palavra de Jesus, preparam o barco. A Bíblia diz que tinha outros barquinhos junto com eles, e eles vão. Muitas vezes a gente recebe uma orientação do Senhor para fazer algumas coisas, para ir em alguns lugares, para tomar certas posições, então nós vamos. Mas o que acontece quando, obedecendo a voz de Jesus, nos encontramos no caminho com uma tempestade? Porque a gente espera: não, eu estou obedecendo a voz do Senhor, eu estou fazendo o que Jesus está mandando, então o caminho vai ser tudo de bom, tudo de flores. Mas o que nós vemos aqui é exatamente ao contrário. Eles estão ouvindo a voz de Jesus, obedecendo, colocando em prática aquilo que ele disse: passemos para outra margem. Mas quando eles estão no meio do caminho, aparece uma tempestade para desafiá-los. E o barco começa a se encher de água, eles começam a se desesperar. Mas no meio de tudo aquilo, você sabe como Jesus estava? Ele estava na polpa, dormindo. Ele estava no lugar de controle, dormindo. E veja a lição que Jesus nos dá para lidarmos com as nossas tempestades, para lidarmos com as nossas adversidades. Qual é a lição que Jesus quer nos dar? É que a palavra dele tem poder. A palavra dele tem tanto poder que Jesus, ele diz: passemos para outra margem, e ele vai descansar e dormir, porque ele sabe que pode passar céus e terra, mas a palavra dele nunca vai passar. A palavra dele tem que se cumprir. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, ele determinou palavras ao teu respeito, e talvez se levantou uma tempestade querendo desafiar a palavra de Jesus. Mas deixa eu te dizer, não existe tempestade,
não existe batalha, não existe luta, não existe nada que possa ser mais poderoso do que a palavra de Jesus. Então eles, naquele momento de desespero, eles veem que seus esforços não conseguem fazer nada para parar aquilo. Então eles vão falar com Jesus. Eles vão até Jesus e diz: Jesus, não te importa que pereçamos? É mais ou menos seria isso. Imagine se nessa situação você está desesperado, com medo de morrer. O barco está enchendo de água ao seu redor, as ondas sopram, as ondas se balançam, se agitam, o vento sopra e tem alguém dormindo, como se nada tivesse acontecendo. Só que dessa vez quem está dormindo não é Jonas, um desobediente. Quem está dormindo não é Moisés, que abriu o mar. Quem está dormindo não é Josué, que viu o Jordão parar para eles poderem passar. Quem está dormindo não é Sansão, que matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Quem estava dormindo ali com eles não era Elias, que orou e fez cair fogo do céu. Quem estava dormindo naquele barco, meu irmão, não era um ser humano normal. Quem estava dormindo naquele barco era o próprio Deus. E o próprio Deus que estava dormindo com eles naquele barco disse: passemos para a outra margem. Então Jesus, ele se levanta, ele ordena: aquieta-te, acalma. Mas ele não diz isso para os discípulos. Ele diz aquilo para a tempestade, porque ele queria mostrar para os discípulos que até mesmo aquilo que foi criado, que não tem ouvido, escuta a voz dele e obedece, e não teme. E Jesus olha para eles e questiona: por que vocês são tímidos? Por que não têm fé? Por que só estão medrosos? Por que vocês ainda não têm fé? Então eles começam a se maravilhar e eles olham para aquela situação, olham para o que aconteceu, olham para Jesus e dizem: meu Deus, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu vim aqui para te dizer: esse é Jesus de Nazaré. Esse é aquele que pagou um alto preço para salvar a sua vida. Esse é aquele que morreu pelos seus pecados. Esse é aquele que te conhece antes mesmo de você nascer. E deixa eu te dizer, as tempestades das nossas vidas não são nada perto de Jesus. Talvez hoje você esteja na situação dos discípulos na sua vida. Você olha e diz: não, mas eu escutei a voz de Jesus, eu estou executando, mas entenda, meu irmão, você tem que crer. Porque se você não crer, no meio do caminho a tempestade vai te assustar e te ameaçar, não por causa dela, mas por causa da tua pequena fé. Nós precisamos ter a nossa fé aumentada, pelo ouvir, pela oração, para que quando as tempestades da vida venham ao nosso encontro, a gente olhe para a tempestade e diz: olha, você não me dá mais medo, você não me amedronta mais, porque agora eu sei que se Jesus diz que nós vamos passar para o outro lado, nós vamos passar para o outro lado. Então, meu irmão, receba essa palavra no seu coração. Eu quero orar por você agora. Senhor Jesus, nós estamos aqui, o Senhor conhece cada tempestade da nossa história, cada tempestade que nós já vencemos
que vamos enfrentar ou que estamos enfrentando. Mas eu te peço, Jesus, enche o nosso coração de fé, para que quando a tempestade vier ao nosso encontro, ela não nos encontre desapercebidos, sem fé, com medo, sem coragem, tímidos em relação a ela. Mas que quando a tempestade vier ao nosso encontro, a gente diga a ela: se aquieta, se acalma, porque a tua palavra diz que aquele que tem a fé do tamanho de um grão de mostarda pode dizer ao monte: sai daí, lança para o mar, lança-te para o mar. Então, Jesus, o pedido de hoje é: aumenta-nos a fé, aumenta-nos a fé, para que essas pessoas que estão assistindo esse vídeo estão passando por uma tempestade, que elas olhem e dizem: Senhor, por quê? Ele te diz hoje, a resposta que você procurava e esperava é esta: é para que você tenha fé, é para colocar a sua fé em ação, porque nós não podemos andar por aí dizendo que temos fé, quando as nossas atitudes mostram exatamente ao contrário. Não pode alguém dizer que tem fé em Deus, mas andar com medo. Não pode alguém dizer que conhece a Deus e não ter amor. Não pode alguém dizer que conhece a Deus, que ama a Deus, mas não guarda os seus mandamentos. Então entenda, a fé é o que vai te levar a tudo isso. A fé vai te levar à obediência, a fé vai te levar à coragem, mas a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus, e através também da oração, quando nós pedimos para Ele aumentar a nossa fé. Então, que Jesus conforte o coração, e que Ele confronte com todos os nossos erros, e que Ele venha trazer em nós uma mudança de caráter, uma mudança de mente, uma mudança de fé, de coragem, para que a gente, quando a tempestade se levantar, faça como Ele. Quer saber? A partir de agora, tempestade nenhuma vai me assustar. Você vai olhar e vai dizer dessa forma: quer saber, tempestade, luta, dificuldade que se levanta contra a minha vida? Agora eu vou olhar para você e vou dizer: sopre quanto quiser. Não está soprando? Então sopre. Então balance ondas. Mas saiba de uma coisa: eu já peguei meu travesseiro para se deitar ao lado de Jesus, porque eu não vou mais ser o incrédulo que não confia na palavra dele. Você pode soprar, você pode balançar, você pode jogar água dentro do barco. A partir de agora eu não vou viver mais por vista, mas vou viver pela fé, e vou crer que a palavra de Jesus vai se cumprir na minha vida. E não importa você, tempestade, quem você é, não importa quem você seja, qual nome você tem, você vai ter que se render, porque quando o meu Jesus se levantar, Ele vai ordenar que se aquiete, que se acalme, e você vai ter que se acalmar. Enquanto Ele não se levanta, eu não vou me amedrontar. Enquanto Ele não se levanta, eu não vou retroceder por medo. Eu vou continuar fazendo o que Jesus mandou, e melhor, vou descansar na palavra dele, sabendo que Ele é fiel para cumprir. Que Jesus possa abençoar a sua vida, o seu dia, a sua noite, madrugada, seja a hora que você está assistindo esse vídeo. Que você seja abençoado em nome de Jesus.